De volta com o Jornal Integração e agora falamos da campanha Fevereiro Roxo, que conscientiza sobre as doenças degenerativas da mente. Nós procuramos um médico especialista para saber mais sobre o assunto. O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa que leva ao declínio cognitivo, afetando capacidades de trabalho e de relação social de um diagnóstico precoce. A doença de Alzheimer é progressiva e afeta principalmente pessoas idosas, prejudica a memória, raciocínio, comunicação, atenção, orientação e linguagem. É uma doença que não tem cura, é uma doença progressiva, né? E é uma doença que tem a característica de uma proteína chamada proteína amiloide dentro dos neurônios e faz com que a pessoa vai perdendo o quadro de consciência. E é uma doença, o quadro cognitivo, depois eu vou explicar o que é quadro cognitivo. E ela ocorre geralmente acima dos 60 anos de idade. Não é aquela pessoa com 90 anos que inicia com quadro demencial, geralmente não é Alzheimer, é mais uma doença que a gente chama de demência vascular. Agora, o Alzheimer mesmo, ele começa com os leves sintomas acima de 60 anos. Agora, doutor, o que se fazer para prevenir ou quais, assim, de imediato a gente pode perceber que a pessoa já está com esses princípios? Olha, a prevenção da doença de Alzheimer, eu acho que ela praticamente não existe, porque quem tiver de ter doença, quem tiver de ser acometido pela demência de Alzheimer, a doença de Alzheimer, ele vai ser. Agora, tem algumas demências que podem ser evitadas, como, por exemplo, a demência vascular, né? A demência vascular você pode evitar com controle da hipertensão arterial, controle da diabetes, obesidade, exercícios físicos. Então, quer dizer, com controle de diabetes, hipertensão arterial, fazendo exercício físico e eliminando a obesidade, você pode fazer com que você não tenha uma doença vascular. Essa doença vascular, que ela acomete o corpo inteiro, acomete também o cérebro, levando a uma demência. Então, esse tipo de demência, aí sim tem prevenção. Agora, a doença de Alzheimer não. Infelizmente, quem tem a doença de Alzheimer vai ter. Quem tem de ter, ela vai ter a doença de Alzheimer. Existem medicamentos que você pode atrasar a evolução da doença, mas prevenir Alzheimer, hoje em dia, ainda não temos essa tecnologia médica de prevenção da Alzheimer. O Alzheimer pode causar depressão, regressão, apatia, irritabilidade, desconfiança e impaciência. Em alguns pacientes, alucinações e ilusões. Mas como um paciente que sofre desse mal pode levar uma vida mais confortável? A primeira coisa é fazer o diagnóstico do quadro demencial, seja demência vascular, seja demência de Alzheimer, seja demência de corpus de Lewy, que é outro tipo de demência. Feito o diagnóstico, né? A opção que nós temos é tentar evitar a evolução dessa doença. A doença de Alzheimer, o paciente vai ser acometido, chega no final da evolução da doença, no máximo 8 anos. Né? Então, nesses 8 anos, você já prepara a família para o que vai acontecer com o paciente, a evolução gradual da doença. A gente pode usar medicamentos para poder retardar a evolução da doença, né? Exercícios físicos, alimentação adequada, uma comunicação melhor da família com o paciente, e estimular o paciente. Então, o que você pode fazer é isso. Durante a fase inicial da doença, essas são as coisas principais que nós devemos fazer com o paciente para que a evolução seja um pouco mais retardada. Agora, doutor, é uma doença que caminha para o fim, ou seja, ela é fatal? Olha, é fatal porque com a evolução da doença, né,
O paciente, depois de uma fase mais avançada da doença, nos próximos 8 anos de quando foi diagnosticada, o paciente vai perdendo a fala por própria falta de neurônios, vai perdendo a deglutição, né? Às vezes você põe o alimento na boca e não sabe que tem de mastigar, não sabe que tem de engolir, quer dizer, e isso faz com que você esse paciente depois tem de usar uma sonda gástrica para alimentação. Então, quer dizer, a evolução da doença, a perda de neurônio vai fazendo com que todo o corpo do paciente fique debilitado e ele fatalmente irá acabar acamado. E o paciente acamado, mesmo que ele tenha um tratamento adequado por parte dos familiares, o paciente pode evoluir para um quadro pneumônico. O que mata na doença de Alzheimer geralmente são complicações infecciosas, principalmente infecções pulmonares. Lembra do começo dessa matéria do termo declínio cognitivo? Principalmente ocorre redução de memória, raciocínio, linguagem e aprendizado. Na sequência, perda de capacidade de realizar tarefas simples do dia a dia. Posteriormente, a desorientação espacial, até mesmo dentro da própria casa. E eu queria aproveitar essa oportunidade dessa entrevista e dizer que você que tem um paciente com demência em casa, tenha paciência com ele, porque chega a um determinado tempo de evolução da doença que não temos muito o que fazer, é apenas um tratamento paliativo e o paciente tem de ter o carinho da família, tem de ter o carinho dos filhos, e porque é um momento muito difícil para o paciente também. Então, que deem para o paciente com demência o carinho que ele sempre mereceu, que ele merece, e principalmente tenha paciência, porque o paciente às vezes ele fica agitado, às vezes ele tem sono demais, às vezes ele fica 2 dias acordado, então é um paciente que dá trabalho, mas o carinho que esse paciente recebe não deixa de fazer com que ele tenha uma calma interior maior e amenizando essas complicações de agitação que ele tem.